Elevação da taxa Selic, como é que ficam os títulos do Tesouro Direto? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada e repercutir a declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Campos Neto, disse aqui que vai avaliar um possível ajuste final, em setembro. Ajuste final do quê? Do que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: quando ocorre uma reunião do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, e essa reunião, a próxima, vai acontecer agora dia 20 e 21 de setembro, o Banco Central define as taxas de juros da economia. Então ele define uma taxa chamada taxa Selic, e essa taxa Selic ela se aplica basicamente toda a nossa economia e toda a parte do sistema financeiro. E ela é quem regula as negociações. É claro que quando você faz uma operação de crédito, um empréstimo e tal, em geral não é a taxa Selic que está sendo aplicada ali. Quando é na pessoa física, é várias vezes a taxa Selic. Quando é na pessoa jurídica, em geral é um percentual do DI, ou então está atrelada a uma taxa de juros, então IPCA mais alguma coisa, principalmente nas debêntures, CRAs e tal. Mas a Selic ela é a norteadora de todo esse pessoal. Ela norteia tanto no curto prazo, enquanto no longo prazo é óbvio que também ela é levada em consideração. Porém, alguns títulos públicos, eles inclusive são remunerados pela taxa Selic. Eles são remunerados no que é chamado de pós-fixado. Por quê? Porque você não sabe qual é a taxa que virá no futuro, então você acorda o indexador, ou seja, Selic, que é o índice, a referência, e aí você pega a variação desse índice de um ponto até o ponto de entrada até o ponto de saída daquela aplicação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que falou o Roberto Campos Neto. Então, ele disse que ia avaliar um possível ajuste final em setembro. Setembro agora, no final, assim, do meio para o final do mês. O que vai acontecer? Na realidade, a discussão está em função disso aqui que nós comentamos na última reunião do Copom, que nós fazemos uma transmissão ao vivo para debater. E isso aqui ficou é um ponto que a gente conversou e tal, e eu chamei a atenção para isso. Quer dizer, na realidade, muitas pessoas do mercado começaram a comemorar o que seria o fim da alta das taxas de juros e tal, o fim do processo de elevação das taxas de juros. E aí vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi esse processo. Vou mostrar para você. Olha só, esse aqui foi o processo, isso aqui é parte do processo de elevação, mas você vê que em toda a reunião do Comitê de Política Monetária, as últimas 12 reuniões, elas foram para cima, chegando aqui a 13,75 no patamar que a taxa Selic se encontra hoje, 13,75. Eu também faço aqui para as pessoas do canal uma conversa sobre o relatório Focus, e nós, quem acompanha o canal, já sabe também que aqui no relatório Focus a expectativa do mercado é que a taxa Selic termine o ano aqui, em 13,75, ou seja, exatamente onde ela está. Mas quando foi na segunda-feira, dia 5 agora, o presidente do Banco Central disse assim: vamos avaliar um possível ajuste final em setembro. Ora, veja, estava todo o mercado dizendo: não, o Comitê de Política Monetária tinha dito que não ia mais aumentar os juros e tal,
que já tinha atingido lá o ponto que eventualmente aumentaria, mas não era bem o teor da expressão, né? E isso eu tinha chamado a atenção aqui no canal. Então vamos dar uma olhada, vou só trazer de volta aqui o texto, só para a gente confirmar mesmo. Então olha só, o texto lá é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, o Copom, avaliaria a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude. Por que menor magnitude? Porque o último aumento tinha sido de 0,5%, então foi um aumento de 0,5%, e aí o próximo ajuste seria, a expectativa de que ele fosse de menor magnitude, né? Se houvesse esse aumento. Porém, aqui já tinha uma determinada porta aberta. Então, a gente já pode olhar que era uma porta aberta para esse reajuste e que eu não achava que essa porta tinha sido deixada aberta de forma desleixada. Por quê? Porque para que eu iria comentar isso para a próxima reunião? Eu simplesmente poderia ficar quieto, mas não foi assim, né? O Banco Central já tinha sinalizado que provavelmente, aliás, que havia possibilidade dele dar essa mexida. Mas o pessoal, né, comemorou, festejou, porque o fim da subida de taxa de juros é uma coisa que é interessante, principalmente para os ativos de renda fixa, para os ativos reais, porque isso aumenta o valor dos ativos reais. Quando a taxa de juros cai, os ativos reais ficam mais caros, porque eles passam a ter uma renda melhor, passam a apresentar uma renda melhor. Isso eu já falei em diversas oportunidades, então eu estou só trazendo aqui uma linha geral para você. Agora, isso aí, esse possível aumento das taxas de juros, ele afetou também, essa declaração aí, afetou os títulos do Tesouro Direto. E a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou trazer os títulos para você. Olha só, aqui ó, nós temos aqui os títulos pré-fixados. Esses títulos pré-fixados aqui, ó, Tesouro pré-fixado, são aqueles títulos que se beneficiam, certo? Com a queda da taxa de juros. Então, quando as taxas de juros caem, essa taxa aqui reduz e quem está investido nesse título tem um ganho. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você tem um material aqui na descrição desse vídeo falando sobre marcação a mercado do Tesouro Direto. Então, você vai lá e assiste, marcação a mercado. E aproveitando que eu estou falando aqui da descrição desse vídeo, eu quero dizer que se você gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, você se inscreva e marque o sininho de notificações para ser comunicado dos novos vídeos publicados. E se você já tem sua inscrição, né, se você já faz parte já acompanha o conteúdo do canal, eu convido você a participar do programa ISR, que é Investir com Segurança e Rentabilidade, que é um programa daquelas pessoas que são curtidoras do canal. E aí é como se fosse um clube, é uma associação que você faz, você tem uma parcela mensal que é cobrada, está aqui no primeiro link aqui da descrição, né, programa ISR, e em retorno à sua participação, você recebe material educacional sobre investimentos. Então, nós temos lá material, cursos, material educacional sobre investimentos. Bom, voltando aqui para o Tesouro Pré-fixado, o que acontece? Quando a taxa de juros cai, essas pessoas, as pessoas que estão investidas nesse título se beneficiam. Por quê? Porque elas estão com um título que paga uma remuneração maior e a remuneração vigente ela passa a ser menor do que a que está sendo proporcionada pelo título. Aqui a gente está observando, e vamos só olhar aqui, a gente está observando aqui uma certa discrepância entre os títulos mais curtos
e os títulos mais longos, uma discrepância que não é usual, que é uma discrepância que mostra algum tipo de incerteza no mercado. Por quê? Porque, em geral, a taxa de juros mais curta, ela deve ser mais barata do que a taxa de juros mais longa. Por quê? Porque quando você empresta, tem muito mais incerteza para 2029, o que vai acontecer em 2029, do que para o que vai acontecer em 2025. Na realidade, aqui é dia 1º de janeiro de 2025, então na realidade é só até 2024, porque dia 31 de dezembro de 2024, basicamente esse título acaba e ele vai creditar na sua conta no primeiro dia útil. Na realidade está aqui dia 1º de janeiro, mas ele vai ser creditado na sua conta aí no dia 1º de janeiro de 2025. Então, ele já traz alguma distorçãozinha aqui. A gente viu em alguns vídeos para trás que essa distorção tinha sido desfeita, mas já apareceu de novo essa distorção aqui. A mesma coisa a gente pode olhar, veja bem, quando você vai operar com o Tesouro Selic, isso aqui mais ou menos é minorado. Então você não se preocupa muito com a variação dos preços quando você opera com o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele está sendo corrigido na medida que o juros sobe, ele sobe. Na medida que os juros caem, ele cai. Então isso não causa um grande problema. Já no Tesouro IPCA, então está aqui, ó, Tesouro IPCA, e isso acontece. Essa questão da marcação a mercado, ou seja, da variação na aplicação, acontece também porque por conta dessa parte aqui, dessa parte que é a parte pré desse título, tá? A parte pré desse título, ela tá aqui, olha. Nesse caso, a gente não tem aquela distorção que eu falei. Então, por exemplo, o título 2026, ele está pagando menos do que o 2035, porém, existe uma distorçãozinha aqui entre o 2035 e o 2045. Né? Então, realmente aqui existe essa distorção, mas isso aqui é meio que crônico, a gente já está acompanhando isso faz um bom tempo para quem está no canal. Vamos olhar o que aconteceu depois do anúncio, né? Então veja, olha só, isso aqui nós estamos com o título, deixa eu mostrar para você, nós estamos investindo no título Tesouro Prefixado 2025. Olha só o que aconteceu com as taxas de juros desse título. Tá aqui, olha. Elas saíram aqui, elas estavam mais altas, estavam lá em 12,20, né? E elas deram uma caída, chegaram ali 12,80, continuaram a queda, 11,80, continuaram a queda para 11,77 e na terça-feira elas fecharam numa pequena alta aqui de 11,77 para 12,98, que é esse preço que eu acabei de mostrar para você. O que aconteceu com o título 2029? Né? 2029 é o mesmo caminho. Né? Você vê aqui que ele estava até com a taxa idêntica de 12,20, depois ele caiu, dando uma regularizada aqui no 11,87, ele estava com a taxa superior ao de 2025, mas aqui, olha, ele já ficou com a taxa menor e mais uma vez, ele teve essa subida aqui, que foi uma movimentação, como eu falei, inesperada. O mercado não esperava, o mercado estava crente que a situação ia ficar, a taxa de juros estava fixada e não é bem assim. Bom, aqui é o Tesouro IPCA, isso aqui é o Tesouro IPCA 2026, né? Então o Tesouro IPCA 2026 também, olha, ele estava mais ou menos quietinho, calminho e tal, deu uma subidinha aqui, né? Então ele estava aqui na faixa dos 5,66 e tal, foi para os 5,79 e o Tesouro IPCA 2035 também estava lá tranquilo, numa boa, lá quase estabilizando, e aí essa conversinha aí jogou para 5,81 no momento de mais instabilidade. Pode ser que não tenha sido só isso, só a conversa lá do presidente do Banco Central? Sim, pode ser, pode ter havido outros fatores que influenciaram isso aqui, mas lembrando que
essa declaração, ela foi meio que, ela tirou um pouco de tempo o pessoal que estava fazendo os investimentos no mercado brasileiro. Na realidade, não seriam investimentos, mas seriam aplicações financeiras, né? E aí eu quero só trazer 2 pontos aqui. O primeiro ponto é a questão da não independência do país, quer dizer, a gente ontem foi a comemoração aí dos 200 anos da independência, mas da não independência do Brasil com relação às taxas de juros mundiais. Então, para quem acredita que a gente pode ficar tranquilo, que só porque nós saímos na frente no aumento da taxa de juros, aí está tudo resolvido e tal, não está tudo resolvido. Por quê? Porque dependendo do tamanho do ajuste das taxas de juros lá fora, você pode sim ter um deslocamento do dinheiro que hoje está sendo aplicado aqui pelos investidores, pelos aplicadores de dinheiro internacionais, e aí você tem o seguinte: quando você faz essa movimentação, você pode ter uma subida do dólar, e isso é uma coisa que o Banco Central não quer que aconteça. Por quê? Porque isso vai causar impacto na inflação. Então, a subida do dólar, ela torna os produtos mais caros, certo? Então, isso aí é uma coisa que o Banco Central não quer que aconteça. Outro detalhe que deve ser dito também é que nós tivemos um arrefecimento da inflação em função da retirada de alguns tributos. Obviamente, além de uma redução, como eu falei no último vídeo que eu fiz aí, um vídeo que eu fiz sobre a Petrobras, falando do preço do petróleo. O preço do petróleo tem caído consistentemente. Inclusive, a última movimentação do dia 7 de setembro, que não foi feriado mundial, foi só nacional, houve uma movimentação na hora que eu gravei o vídeo, estava lá acima de 5% negativo, ou seja, o petróleo caindo, o petróleo Brent caindo mais de 5%. E isso realmente contribui para uma redução nos preços do Brasil, principalmente porque os preços dos combustíveis fixados pela Petrobras, eles levam em conta o preço do petróleo, a cotação internacional do petróleo. E isso aí realmente causa um arrefecimento. Mas se você tiver um aumento do dólar, então você tem uma coisa por um lado, outra por outro, e aí você descompensa, desbalanceia isso aí. Então, essa redução de inflação que nós estamos vendo é uma redução que teve um impacto muito grande em cima de uma medida, uma primeira medida, que foi uma medida administrativo, uma medida do Poder Executivo obviamente, do Poder Legislativo, enfim, para poder reduzir a tributação. Então você tirou impostos e aí você, obviamente, reduz o preço dos combustíveis, e isso aí espalha, principalmente combustíveis e energia elétrica. Então isso aí espalha para a economia como um todo. Porém, existem outras coisas que não têm essa mesma movimentação, né? Então, elas não tiveram essa vantagem de redução de impostos. Então, se você tiver um movimento desses outros produtos ou de uma certa inércia que vem com uma subida de preços, os consumidores comprando mais, o aumento a redução na taxa de desemprego, os auxílios, né? As despesas geradas pelas eleições que vão colocar dinheiro, estão colocando dinheiro, né? O mercado de prestadores de serviço das eleições estão colocando dinheiro, estão consumindo, estão contratando pessoas para fazer as campanhas, essa coisa toda. O que vai acontecer? Isso aí pode gerar uma outra pressãozinha inflacionária, mesmo porque a mágica da redução de tributos acabou-se, né? Então, ali fez, tá bom, e teve seu resultado. Como a inflação é medida com relação ao preço de um mês para o preço de outro mês, então isso aí ainda pode ter algum tipo de
reverberação em função desses aumentos. Finalmente aqui, para deixar para você o momento, isso aqui não é indicação de investimentos, mas o título Tesouro Selic é aquele mais tranquilo, né? E aí eu quero deixar também para você o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, no final, um vídeo sobre as LCAs e LCIs, né, que são aplicações financeiras que têm uma característica interessante para você contrastar aí com os títulos públicos, né, observando sempre os cuidados com relação ao risco. Então, se você não tem inscrição no canal, não perde tempo, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se você já é inscrito no canal, considera participar do programa ISR. E se gostou desse vídeo, curte, compartilha, que a gente se encontra no próximo vídeo. E, enquanto isso, eu deixo o vídeo aqui para você dar uma olhada e continuar os seus estudos. Tá bom? Assiste aí, deixa um comentário que a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!